podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Segunda a Sexta. Esse episódio é sobre a área da saúde e chegou a vez de falar de nutrição. Quem vai participar do bate-papo hoje é a Melissa Franquin, que é nutricionista, e a Viviane Possato, que está no 8º e último semestre do curso de nutrição. Daqui a pouco ela vai se formar já e ela também atua no mesmo hospital que a Melissa. Bem-vinda, Melissa. Conta aí pra gente por que você escolheu o curso de nutrição e também um pouquinho da sua trajetória até aqui. Oi, Oscar, tudo bem? Eu tinha uma prima que era nutricionista e que ela já atuava em hospitais. E aí eu vi ela contando o que ela fazia e tudo mais. E aí eu acabei me empolgando. Vieram as matérias, né, conforme eu entrei no curso de nutrição, anatomia, microbiologia. Eu fui me apaixonando por tudo. E junto, além de ter assim, esse contato com a minha prima, eu sempre fui voltada muito com a minha família, como eles sempre fizeram. A minha mãe visitava doentes, carentes da rede do câncer, né? E eu sempre ia junto com a minha mãe, então tinha muito dessa parte do cuidado, em ajudar, né? E aí acabou meio que unindo o útil ao agradável. Então a experiência que eu tinha com a minha mãe, de visitar, de cuidar, de ouvir as pessoas, acabou vindo de encontro com aquilo que eu encontrei na faculdade, que eu poderia estar escutando, ajudando, orientando. Eu fui me apaixonando ao longo do curso, na verdade. Terminei a faculdade, fui fazer pós-graduação na área de nutrição hospitalar. E quando eu fiz a pós-graduação que eu fiz na USP em São Paulo, num hospital da USP, aí que eu me apaixonei de vez, que é onde eu tinha muito contato com paciente, com crianças, adultos, e aí cada vez mais foi uma sequência de paixões pelo curso de nutrição. E de lá para cá, eu sempre atuei na área de hospitais e também trabalhei na área de marketing durante 2 anos. E você, Viviane, como que você chegou ao curso de nutrição? Eu fiz 2 anos de administração na faculdade, porque eu sempre trabalhei na parte administrativa, mas desisti da administração e comecei a trabalhar numa empresa alimentícia. A empresa que eu trabalhava era de alimentos processados. A gente descascava os legumes e deixava tudo prontinho para entregar nas cozinhas industriais, que são conhecidas hoje como um WAN. Então, eu era mais a parte técnica, a parte de qualidade, a parte de processamento. E nessa empresa alimentícia, eu tive vários contatos com nutricionistas e elas começaram, né, a me incentivar a fazer um curso, quer seja o técnico ou a própria faculdade. E na época, né, porque isso foi em 2007, fiz o técnico em nutrição, me formei, trabalhei por alguns anos na área, depois não trabalhei mais como técnica em nutrição e há 4 anos atrás entrei na área hospitalar como técnica de novo, voltei para a área, né? E aí resolvi fazer a faculdade pelo incentivo da minha coordenadora, das pessoas que trabalhavam comigo, e estou fazendo estágio, o último estágio do semestre. Então, hoje eu trabalho com a parte de compras. Então, né, os pedidos de compras do hospital, eu estou ali fazendo esse acompanhamento juntamente com a cozinha, com as necessidades. E falando sobre o perfil do estudante de nutrição hoje, né? Com que tipo de cabeça que eles ingressam no curso? Quais que são as áreas de atuação que são as mais conhecidas, que são as mais visadas por eles? Eu acredito que eles entram muito com essa pegada da nutrição esportiva, de trabalhar em consultório, de fazer dieta para os mais variados tipos de esporte, né? Que é o que está em evidência hoje. Você tem um pouco dos que são voltados para a área de marketing, né? Que você pega aí os grandes laboratórios que produzem dietas integrais para fazer essa parte de propaganda.
Você tem um pouco da área hospitalar, porque querendo ou não, ela tem uma visão bem importante, né? E eu acredito que a parte de One, de restaurante, é a que tem uma porcentagem muito pequena para que as pessoas entram na nutrição para isso, para administrar um restaurante comercial ou um restaurante de uma empresa, né? É uma pegada que eu acredito que isso vai acabar terminando. A nutrição não vai mais ser a longo prazo, isso não vai ser mais importante você ter uma nutricionista. Porque normalmente essa cozinha é terceirizada e a terceira, ela vê muito mais lucro e custos do que efetivamente a nutrição em si. Diferente da área hospitalar, diferente da nutrição clínica, ou até mesmo de você trabalhar na área de marketing. Eu não sei a Vivi, que está ainda dentro da faculdade, qual que é a visão que ela pode passar para a gente. Exatamente o que você disse, porque eu fiz o estágio também em One, né? E a parte da nutrição em si é muito pouco, porque a gente acaba vendo mais a parte administrativa do negócio, é gestão de pessoas, custo. Então, assim, a maioria, né, das minhas colegas que também estão lá dentro, né, da faculdade, dá para contar no dedo quem foi por conta de One. Tem acho que umas 3 alunas só que tem o próprio negócio, que já trabalha, né, com alimentação, e aí foram fazer a faculdade. Mas a maioria delas pensa em nutrição esportiva, né, nutrição materno-infantil, nutrição hospitalar, que é legal, né? Então, assim, cada um entrou e é bem o que a Melissa acabou de falar. E eu também acho que essa parte de One é muito mais administrativa, acaba sendo muito mais administração do que a própria nutrição. E Viviane, aproveitando que você comentou que algumas colegas de classe têm o próprio negócio, na opinião de vocês, quais são os maiores desafios para quem quer empreender em nutrição? Que para quem não quer necessariamente trabalhar em uma empresa, em hospital, por exemplo? Eu acredito que hoje você tem um apelo das mídias muito grande. Então, você precisa se envolver muito com isso, na verdade, né? Você tem que ter aquela pegada de ser digital, de falar, de se expor para as pessoas. E além de tudo isso, eu acredito que assim, você tem aí um conflito muito grande com relação às pessoas que não têm a formação de nutricionista, mas que elas vendem muitas ideias nas mídias, que são blogueiros. Ai, porque dieta do fulano, dieta do ciclano, que faz, o que deixa de fazer, e que muitas das vezes ela causa um conflito aí de interesses e até, né, de informações, e que quem é leigo, né, acredita que, ai, nossa, né? Então, assim, é difícil de você trabalhar para combater isso. Você tem que ter aí, acho que muita resiliência, porque não é fácil, porque você vai escutar muita gente, ao mesmo tempo que você vai ajudar muita gente, você vai ajudar muita gente que vai te criticar, porque, ai, porque a fulana falou que a gordura de coco é ótimo, óleo de coco é ótimo. E aí você fala que não é, né? Porque é uma gordura saturada. Ah, mas a fulaninha que é magrela lá, que tem um puta corpo lindo, maravilhoso, só come com óleo de coco. Então, assim, você tem uma briga de interesses, né? Muito grande, porque esse pessoal acaba vinculando propaganda de alimentos que nem sempre, se eles não forem utilizados da maneira correta, na quantidade correta, com a orientação de um profissional realmente habilitado para isso, ele não vai ter aquele efeito que você espera, ou pelo contrário, ele pode até causar um efeito prejudicial aí ao longo do prazo. Eu acredito que é o que a gente tem de pior. A mídia ela é muito boa, porque ela abre muito campo, mas ela também impõe aí algumas dificuldades para você conseguir trabalhar, por conta de você ter que ficar combatendo aí esses ensinamentos, né? Essas propagandas errôneas que o pessoal coloca aí na mídia. Eu acredito que, pelo menos na prática de nutrição clínica, esse seja a pior dificuldade de você empreender hoje. E você abrir empresas também vinculadas a produtos naturais e tudo mais, você tem muita coisa hoje no mercado, né, a respeito disso.
Então você tem que colocar algum diferencial aí para de repente chamar a atenção para o teu comércio, para a tua empresa, para falar, não, a empresa dela tem uma pegada diferente, né? Na verdade, hoje a gente precisa ser diferente, porque se você for igual a todo mundo, você é mais um no mercado de trabalho, né? Então você sempre tem que estar inovando, sempre tem que estar trazendo. Sempre falo para o pessoal que trabalha comigo, sai da caixinha, né? Pensa fora da caixinha, porque enquanto você pensa dentro da caixinha, você é mais um que está no mercado de trabalho. Tem algumas amigas que eu falei para você que elas têm o comércio alimentício, né? Tem uma delas que trabalha com marmita fit. E hoje, se você entrar na internet, em qualquer, né, busca, você vai encontrar lá marmita fit. Mas aí a questão é, né, como ela colocou outro dia na sala de aula, eu estou estudando, eu estou colocando aqui os valores energéticos, calculando realmente o que tem dentro dessa marmita para que ela se torne uma marmita fit. E aí, para ela, acaba se tornando injusto, por quê? Porque aí tem, não desmerecendo o trabalho da senhora ali da esquina, mas ela faz também, coloca lá que ela faz a marmita fit. Mas com que base que ela pode falar? Porque ela colocou sei lá, de repente, um produto integral, um alimento integral, uma batata doce, porque são alimentos da moda, né, que as pessoas colocam, e para ela já é o suficiente chamar de fit. Então ela falou assim, né, que todo esse balanço que ela tem que fazer energético, cálculo, todo o trabalho que ela tem de preparação dos alimentos, da manipulação, da higienização, enfim, toda a nossa questão sanitária dentro do que ela faz dentro da cozinha dela, realmente para uma nutricionista que vai trabalhar nessa área nesse sentido, né, acaba ficando meio que injusto, né? Aí entra essas outras questões, né? Porque também você entra na internet, dieta, como perder 10 quilos em tantos dias. E a gente sabe que a nutrição não é isso, né, todos nós, né, cada pessoa tem um biotipo, cada pessoa tem, né, uma necessidade. E assim, eu acho que as pessoas precisam ter uma educação nutricional. E todo mundo quer o quê? Algo rápido. Então, quando alguém quer algo rápido, e aí acaba sendo algo que, assim, injusto, porque as pessoas realmente ainda não entendem o que é a nutrição. E Melissa, além dos influencers, está aumentando também o número de gente que, mesmo sem ter estudado, se aprofundado, quer dar uma de nutricionista, ficar dando pitaco porque viu alguém fazendo, dizendo e tal? Sempre tem, porque assim, de alimentação todo mundo entende um pouco, né? Nossa, para emagrecer tem que ser arroz integral, né? Ai, porque você tem que comer só filé de frango grelhado. Então, assim, todo mundo tem uma receita, ou é um suco detox, ou né, é uma preparação sem glúten ou sem lactose. Então, assim, todo mundo sempre tem hoje alguma coisa que ela acha que é o ideal. Só que, na verdade, é como a Vivi falou, a nutrição ela vai muito além de tudo isso. A gente tem aí uma gama de modismos hoje, que o alimento sem glúten ele é melhor, né? O alimento sem lactose é melhor. O alimento dietético para emagrecer. E na verdade não é. Na verdade, assim, os alimentos, né, todos os alimentos que têm alguma alteração na sua composição, eles são dietéticos. Então, o alimento dietético nem sempre ele tem redução de calorias totais para uma dieta. Na verdade, o produto dietético ele pode ser voltado para um paciente renal, para um paciente diabético, para um paciente hipertenso, para um paciente celíaco. Então, assim, você tem uma gama aí porque você acaba variando a composição dele de macronutrientes, né, que faz com que ele se adeque melhor a determinadas doenças. E as pessoas não se atentam a isso. Né? E aí elas acabam restringindo muitos alimentos, porque fulana falou que ela só faz dieta sem glúten porque tirando o glúten diminui o inchaço abdominal, diminui a barriga. Né? Então eles vinculam muito informações que esse pessoal passa, né? As receitinhas, tomar suco detox de manhã limpa teu sangue, sabe? Umas coisas que não tem nada a ver, que é pura invenção porque é legal você tomar suco de limão em jejum
para limpar seu sangue. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, assim, você tem muita coisa que acham, que colocam isso, né? E muitas das vezes eles não sabem diferenciar o que é uma intolerância à lactose de uma alergia à lactose, né? E aí, porque eu sou alérgica à lactose. Não, não é. Conforme a gente vai aí ao longo do tempo, a gente vai sendo intolerante à lactose, porque vai diminuindo a produção da nossa lactase, né? Mas virou moda, né? Ser intolerante à lactose ou ter alergia à lactose. A mesma coisa para o glúten, e assim sucessivamente. Aí as pessoas, pelos achismos, né? Que todo mundo aí sempre tem uma receitinha, sempre surge um modismo novo. Aí as pessoas acabam abrindo mão dos alimentos que poderiam fornecer e ter benefícios por simples modismos, né? E aí o que muitas das vezes eu sempre coloco você não sabe o que é você ter vontade de comer e não poder comer. Porque a gente vê muitas das vezes pacientes em cuidados paliativos no final da vida com vontade de determinado alimento e você coloca e ele se satisfaz só de sentir o cheiro, porque ele não consegue comer. E aí muitas das vezes as pessoas, por conta de modismos, elas ficam abrindo mão de comer alimentos que são nutritivos, que são importantes, que não fazem mal, a não ser em casos realmente de doenças existentes, simplesmente para falar, eu não como porque é bonito todo mundo falar que não come glúten, que não come alimento com lactose e tudo mais. Então, isso acaba colocando várias questões, como que eu posso te dizer? Não sei se é empecilhos ou traumas, medos, inseguranças de comer alimentos achando que eles vão fazer mal e, na verdade, eles não vão fazer mal. Eles acabam falando, né, por exemplo, sacrificando um pãozinho francês de manhã, falando que, nossa, se você comer o pão francês, você vai engordar absurdamente. Um prato de arroz com feijão, uma carne, não, você vai engordar, você não tem que comer isso. Então, acaba, né, que colocando um peso sobre a comida raiz, né, que a gente costuma falar. Então, realmente torna-se uma briga bem injusta, principalmente o que as blogueiras, né? A minha professora em sala de aula, ela fala, por mais nutricionistas blogueiras, por quê? Porque nós estudamos e nós sabemos do que estamos falando, do que competir com realmente essas pessoas que acham que entendem de alimentação e estão aí colocando um peso sobre as pessoas, né? Um medo de comer uma comida, porque vão fugir, né, do padrão que a mídia acaba colocando. Vocês acham que é um fator limitante no desenvolvimento de um nutricionista o fato de não comer certos tipos de alimento? Por exemplo, tem gente que não come verdura, que não come carne, legumes. Essa falta de contato, ela acaba limitando o conhecimento? Porque você acaba não conhecendo daí o gosto, a textura dos alimentos, né, as características. É meio complicado, porque como que você vai ensinar e você vai atender um paciente se você não faz aquilo? A criança não aprende com exemplos? O ser humano, ele é assim. Porque entre você tentar provar para o ser humano que ele precisa comer porque aquilo lá é bom, é diferente de você mostrar que você come. Porque assim, hoje as pessoas olham muito para a estética, né? Se ela é gorda ou se ela é magra, mas as pessoas esquecem muito da saúde, da qualidade de vida que você tem. E aí, para você falar sobre qualidade de vida, falar sobre alimentação, falar sobre acompanhamento nutricional, para você trocar mudanças, mudar hábitos alimentares, né? Para você colocar novos hábitos, você precisa conhecer e você precisa passar um certo conhecimento daquele determinado produto para aquele paciente, para aquela pessoa, para que ele fale, não, realmente. Porque uma coisa, muitas das vezes, o que acontece mas você já experimentou? Ah, não, eu nunca experimentei, mas eu não gosto. Né? Então, de repente, se você conhece aquele determinado alimento, se você come, é mais fácil de você falar, olha, prepara ele desse jeito, de repente você pode gostar ele assim, 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 ele fica saboroso dessa maneira, tenta assim. Então, assim, quanto mais conhecimento você tiver dos alimentos, dos tipos de preparações, a apresentação do seu prato, tudo isso faz com que você consiga reter mais tempo
o seu cliente, o seu paciente, e que ele realmente coloque aquilo como um hábito de vida, porque na verdade hoje as pessoas falam assim, eu faço dieta. Dieta, na verdade, ela não precisa ser restritiva. Você precisa, na verdade, comer uma quantidade que ela atenda a sua necessidade nutricional e energética de acordo com aquilo que você desempenha no seu dia a dia. Se você comer a quantidade correta, com os alimentos corretos, você não vai ter ganho de peso, você não vai desenvolver nenhuma doença aí associada à alimentação errada, sobrepeso, dislipidemias, hipertensão, diabetes e assim sucessivamente. Porque você imagina, eu vou falar para uma pessoa, olha, você não come, você precisa comer salada e precisa comer legumes. Aí ele fala assim, mas Melissa, você come? Qual que é o seu... Porque assim, você acaba criando um vínculo com o seu paciente e aí você fala, então, olha, eu nunca comi, eu não posso falar para você se o gosto é bom ou não, né? Então é complicado você falar para a pessoa, faça, é aquela coisa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então fica muito complicado, você precisa realmente ter conhecimentos, mas o que a gente percebe é que hoje você tem uma gama muito grande de profissionais que estão procurando esse lado de pessoalmente ser vegano ou ser vegetariano. E aí você precisa entender que a tua opção, se você é carnívoro, se você é vegetariano, se você é vegano, ovo lacto vegetariano, enfim, o que você escolher para você não pode ser a lei única a hora que você vai tratar um paciente. Você tem que respeitar aquilo que o seu paciente quer, porque você tem que escutar ele e entender. Eu estou te procurando por quê? Eu sou vegetariana, eu sou vegana e eu preciso que você me oriente para que dentro dos alimentos que eu consumo, eu possa ter uma nutrição adequada. Ou eu chegar para você e falar, olha, eu quero perder peso, mas eu sou carnívora, eu não quero que você tire, eu quero comer doce, eu quero poder comer um chocolate. E aí eu não posso falar, não, você não vai comer. Eu não posso privar também as pessoas, né? Então você precisa conhecer um pouco de tudo, você não pode colocar o seu gosto pessoal, você tem que saber respeitar o seu paciente e saber colocar as coisas de uma maneira que faça com que ele comece também a despertar a vontade de incluir coisas novas na sua alimentação. Isso é muito comum entre os nutricionistas, de querer impor ao paciente o que você gosta e não necessariamente o que o paciente gosta ou até mesmo precisa? O que eu tenho visto, na verdade, você tem algumas linhas hoje, né? Então, você tem um pessoal que ele é mais restritivo, né? Que você vai, tem que ser low carb, você tem que fazer jejum intermitente, você tem que, né? São só 3 refeições ao longo do dia. Você tem um pessoal mais novo que está vindo agora, que eles veem essa pegada importante de você ter uma alimentação raiz, como a Vivi colocou, onde você tem o arroz, o feijão, a carne, um legumes, uma verdura, a salada. Você pode tomar uma Coca-Cola, você pode comer o seu doce, né? Então, assim, você tem um pouco de tudo hoje no mercado. Então, se você entrar nas mídias sociais, você acaba vendo que você tem vários tipos de profissional. Então, na verdade, hoje você consegue escolher um pouco o perfil do profissional que você quer. Teve uma pessoa que treina junto comigo que ela colocou que a nutricionista que ela é extremamente restritiva, que ela não deixa ela comer nada. E aí, a hora que eu falei para ela, porque ela faz 2 tipos de treino, ela corre e depois da corrida ela vai para a natação. E eu falei, viu, o que você come, né, entre um treino e outro? Eu tomo água de coco e tomo um gel. Eu falei assim, por que você não come um suspiro em vez de tomar o gel? Mas o suspiro... Eu falei, qual que é o problema? É carboidrato. Você gastou energia e você vai continuar gastando energia. Então, assim, em vez de você tomar um gel, que é um produto industrializado,
por que você não come um alimento saudável? Que, querendo ou não, as pessoas pensam no suspiro só enquanto suspiro, açúcar. Mas você tem a clara de ovo ali, né? Então as pessoas ficam tão bitoladas em um ou outro nutriente dentro de um alimento e elas colocam esse alimento como se ele fosse o vilão. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Então, assim, você procurar realmente o profissional que te atenda. O profissional tem que entender que, assim, o que é bom para ele não é bom para o paciente dele. Bom para o meu paciente é aquela dieta que ele vai falar: nossa, você entendeu o que eu queria. Ou ele sai de lá e fala: nossa, ela não tirou meu chocolate. Por quê? O ser humano, ele é assim, quanto mais proibido, mais gostoso. Então, muitas das vezes, quando você fala, olha, você pode comer 2 pedaços de chocolate por dia, talvez ele vai chegar no final do dia e ele vai falar, putz, hoje eu não estou afim de comer meu chocolate, porque é uma opção dele. Você não está privando ele de determinada coisa. Mas você falou, olha, você pode fazer isso se você quiser. É lógico que você não vai comer a barra inteira, mas se você quiser comer 2 pedaços, ok, beleza. Não é isso que vai estragar a sua dieta. Então, você não colocar terror em cima das coisas. Então, eu acho que o mais importante de tudo hoje é você procurar profissionais que forneçam o maior número de informações possível para o seu paciente, desmistifique tudo que você tem nas mídias, para que ele realmente fale, não, ele faça opções saudáveis e conscientes, que aí sim ele vai conseguir aí ter a mudança do hábito alimentar e vai tornar aí uma rotina e ele nem vai falar, eu estou fazendo dieta, eu estou tendo uma alimentação saudável. A Melissa comentou que conhecer bem os alimentos, experimentar, ajuda muito a ampliar o leque de sugestões de dieta para os pacientes. Vocês acham que para ser um bom nutricionista precisa se virar bem na cozinha também? Saber cozinhar um pouquinho, pelo menos? E, na minha opinião, sim. Porque se você vai instruir, você não precisa ser um masterchef, tá? Não vamos falar aqui que você precisa ser um super chefe de cozinha. Mas o básico nós temos que saber. Porque como você vai, né, fazer uma orientação para um paciente, sei lá, de uma receita ou de dar ideias, mas se você mesmo não testou nenhuma vez essa receita, eu vou falar para o paciente fazer, sei lá, uma delícia fazer um omelete de manhã com aveia, banana, aquela panquequinha, mas se eu nunca fiz na vida, né? Aquilo que até a Melissa falou agora de pouco. Se você não vive, ou se você não faz aquilo, como que você vai passar isso para o seu paciente? Tem que entender um pouquinho, sim, pelo menos o básico. E ainda foi engraçado, porque na sala de aula tem bastante meninas, né, mais novas do que eu, assim, que entraram na faculdade e falavam assim, não cozinhava nada. E a gente tem aula, né, prática de técnica e dietética, então a gente vai para a cozinha, a gente faz preparações, tem a questão das medidas, então é bem bacana, assim, é bem legal as aulas práticas, exatamente para que aquela que, né, que não cozinha, que nunca teve um contato com uma panela, lá na aula prática vai ter. Tem muita gente que entra no curso de nutrição que come mal, entre aspas, que acha que o curso vai ser a própria salvação da sua dieta, que é ali que vai aprender a comer certinho, por exemplo. Para mim, para ser bem sincera, eu não mudei por conta do curso. Eu acho que foi ao longo do tempo. Por exemplo, eu como trabalho dentro de um serviço de nutrição e dietética do hospital, eu tenho todas as preparações e você acaba tendo que experimentar, provar tudo antes de ir para o paciente. Então, acaba sendo uma maneira de você experimentar, né, novos alimentos, novas preparações, e aí você acaba incluindo isso no seu dia a dia. E até mesmo você começa a ter um olhar mais crítico ao longo do tempo com você mesmo, né? Porque você fala, nossa, eu era super contra usar linhaça, chia. Eu falava, imagina, você acha que eu vou comer isso? Hoje, eu tenho um potinho de cada cor na minha, na minha casa. É chia, é linhaça, é semente de abóbora, é psyllium, é farelo de aveia. Então, quer dizer, mas isso foi uma mudança gradativa minha. É lógico que faz, porque quanto mais você estuda, mais você vai conhecendo,
mas você, por que eu não vou experimentar? Né? E aí você vai experimentando e tendo novas experiências e agregando muita coisa. Eu comentei que antes, né, a gente ia para a cantina, a gente comprava salgado no início de semestre, tá? Porque hoje é engraçado que todo mundo leva a sua marmitinha agora. Então, a gente faz, assim, a grande maioria da sala leva sua bolsinha térmica, lá dentro tem, uma prepara lanche com frango, a outra leva iogurte. É uma educação. A partir do momento que a gente começa realmente a aprender a absorver tudo isso, é claro que a gente quer, né, ter uma alimentação mais saudável. Vai gerando uma mudança, mas não que é uma mudança radical, realmente uma mudança gradativa. E continuando nessa linha do aprendizado aqui que a gente está discutindo, qual que é a importância do estágio na formação de uma boa nutricionista, na opinião de vocês? O estágio, ele é fantástico, por quê? E eu acho que ele é essencial, porque quando nós estamos ali na faculdade, que é ali a teoria, tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas a partir do momento que você chega no estágio, aí entra um outro lado, aí que você aprende, que é lidar com pessoas, gestão de pessoas. Tem aí o estágio da UAN, que você vai ver, né, a parte de cozinha, e aí tem a equipe, tem todo um planejamento. Aí você atender pacientes, eu fiz estágio em UBS, né, pelos postos de saúde, que também foi uma experiência incrível. Por quê? Porque você vai atender pacientes muito carentes, alguns deles com necessidades diferentes, e não dá para você pegar e fazer uma dieta com uma realidade. Vou prescrever, sei lá, de repente, aveia. Esse paciente não tem nem condições de comprar o arroz e o feijão e ele está com uma necessidade. Então, ali no atendimento, você aprende muita coisa, porque você acaba escutando histórias e dificuldades das pessoas que traz crescimento para você como pessoa também. Então, assim, ele é importantíssimo para o nosso desenvolvimento mesmo pessoal e profissional. Então, assim, quando a gente está no estágio, é aquele momento, né? Tem as preceptoras que estão ali sempre com a gente, né? Dando orientação. Então, tudo antes da gente passar, de repente, para um paciente, a gente discute o caso para depois chegar para o paciente, né? Então, assim, a gente tem essa liberdade de ouvir o paciente, de escutar, ter a nossa percepção, porque você vai estar olhando o paciente ali, como que está realmente o estado clínico dele, e depois discutir realmente esse caso e trazer uma melhora para esse paciente, tentar trazer algo que vai melhorar a saúde dele. Então, assim, eu acho que a faculdade sem o estágio não prepara o aluno para a realidade, porque a prática, ela é bem, né, dinâmica. Para completar o que a Vivi falou, quando você vai para o estágio, o aluno vai para o estágio, ele precisa sair da caixinha, porque muitas das vezes tudo aquilo que você aprende na faculdade, você não vai ver na prática, porque a Vivi trabalha comigo e eu sempre falo para ela, né, que você precisa olhar o todo, porque muitas das vezes a faculdade ela vai te dar a base para você aprender a raciocinar em cima das situações. Mas quem vai dar a solução para o dia a dia é você. Porque na faculdade você aprende, você faz dieta para o paciente diabético. É assim. Só que de repente você chega no hospital para trabalhar, aquele paciente não é só diabético. Ele tem várias outras doenças associadas, vários outros problemas. E aí como que você vai fazer isso? A mesma coisa, você está dentro de uma cozinha e seu funcionário se acidentou. Você não sabe, a faculdade não te ensina isso. Então, e muitas das vezes as pessoas veem, mas a sua estrutura está errada, isso está errado. Só que você tem que entender que nem sempre você vai ter a melhor estrutura para trabalhar, nem sempre você vai ter os melhores equipamentos para trabalhar, nem sempre você vai ter a melhor mão de obra para trabalhar. Mas você, enquanto profissional, você vai ter que saber tirar o melhor daquela situação que você tem. E isso você aprende no dia a dia. E o estágio, apesar dele se tornar maçante, né, muitas das vezes, porque o estudante, muitas vezes, ele não pode colocar a mão na massa, né, digamos assim, é muito mais um estágio de observação,
ele acha que ele não está fazendo nada, que é tempo perdido. Quanto, na verdade, a simples fato dele estar lá, olhando um profissional que já formou, que tem uma bagagem, como ele lida com as questões do dia a dia, como ele lida com a tua equipe, se acontece alguma intercorrência no setor, como que ele lida para resolver tudo aquilo, tudo isso acaba sendo conhecimento. Porque quando você pega o seu primeiro emprego, às vezes você vai ser a única nutricionista lá. E aí? Então, é esse momento que você tem para você observar os outros profissionais que têm uma bagagem já de como eles lidam com a situação, porque isso a gente não aprende na faculdade, né? Então, o estágio, ele é muito mais, você precisa realmente tirar aquele olhar de, eu só vou lá para ficar observando e falar, putz, eu tenho muita coisa para aprender. E tirar dúvida com o profissional que está ali. Melissa, você que lida com recém-formados também, quais que você acha que são as principais diferenças entre quem se formou na sua época e quem está se formando agora? É que as pessoas acham que, eu terminei a minha faculdade, eu fiz uma pós, eu já sei tudo, né? E muitas das vezes chegam apontando erros. Porque isso não tá, isso daqui não é legal, isso aqui não é. Só que, na verdade, eles não se atentam que é aquilo que eu falei. Eu posso não ter a melhor infraestrutura no meu ambiente de trabalho, mas eu posso trabalhar com processos de qualidade. E aí, esses processos que eu vou instituindo, eu vou melhorando, porque o processo é uma melhoria contínua, certo? E aí eu consigo atender da melhor maneira possível o meu cliente, dentro daquela estrutura que eu tenho, melhorando os meus processos diariamente. Então, assim, a gente nunca vai pegar uma cozinha, nossa, você fala a cozinha dos meus sonhos, né? Perfeita. Por quê? Como qualquer outra coisa, qualquer outro setor, qualquer outra profissão, todo dia você tem uma inovação, né? Então, hoje, um equipamento que você comprou há um ano atrás, ele já está obsoleto, né? Então, assim, só que você tem como entregar o seu serviço com o equipamento que você comprou no passado. Do mesmo jeito com o equipamento novo. Talvez ele vai demorar um pouco mais ou um pouco menos. Então, assim, a visão que eu tenho que as pessoas que se formam hoje, elas são muito imediatistas. E não adianta você se formar e porque você tem uma pós-graduação, achar que você já tem competência e conhecimento suficiente para coordenar uma equipe de mais de 100 pessoas, né? Não é fácil, né? Porque cada um tem uma história, cada um tem uma dificuldade, cada um tem os seus anseios, os seus medos, e a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. E isso o que dá para a gente é a maturidade do tempo de trabalho, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que elas estão prontas e não estão. Então, eu acho que é essa que é a grande diferença. Muitas das vezes as pessoas querem um imediatismo e não querem esperar galgar aquilo, né? Galgar aí o caminho para chegar ali no topo. Cara, isso é muito curioso, porque no episódio sobre direito, o Giancarlo Melito, ele comentou exatamente isso que vocês falaram agora, que muita gente acaba queimando etapas importantes na formação porque tá com essa pressa de crescer na carreira, de chegar logo ao topo, sabe? De gente que, por exemplo, quer logo fazer um doutorado sem sequer passar por um mestrado antes. Isso é muito... Eu acho que isso é uma coisa muito comum em todos os cursos, né? Uma coisa de geração, inclusive. E, gente, agora estamos nos momentos finais do nosso episódio aqui, e eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados aqui. Qual que é o conselho que vocês dariam para quem está pensando em cursar nutrição? Bom, eu diria, estude, 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 porque nutrição, todo dia você tem uma informação nova, uma atualização nova, é um aprendizado novo, e tenha empatia, porque a gente precisa, quando você trabalha com pessoas e você quer cuidar de pessoas, para você conseguir fazer isso, você precisa se colocar no lugar dela, né? Até mesmo para você entender as limitações dela, os medos que ela tem, os anseios, porque assim, não dá para você falar em dieta sem entender o contexto de vida de uma pessoa, né? Porque quando ela vai te procurar,
você tem que saber entender os traumas que ela passou. Então, assim, você precisa ter empatia, de saber escutar, de saber se colocar, de saber respeitar o momento de você colocar as coisas. Então, estude, estude, estude e tenha empatia. Perfeito. A palavra empatia em primeiro lugar também. Eu vejo a nutrição que ela está cada vez mais crescendo, porque as pessoas elas não entendem que hoje você está se alimentando mal, mas a conta vai chegar no futuro. Se você está interessado em fazer realmente a nutrição, primeiro estude, estude, estude muito, porque né, a Melissa acabou de falar, todos os dias tem algo novo e a nutrição ela é maravilhosa. A gente aprende, né, desde a formação do feto. A mãe, se ela tiver uma gestação, tudo que ela está consumindo vai para aquele feto e aquilo tudo está sendo registrado. Então, ela é maravilhosa, ela é uma área, assim, que ela está crescendo e a gente precisa valorizar cada vez mais a nutrição. E eu estou vendo que, assim, eu vejo, né, que isso está acontecendo, porque, sei lá, 10 anos atrás, quando eu acho que até mais, né, não se falava tanto. E hoje a gente tem bastante informação, mas as informações estão chegando distorcidas. E nós, como estudante, ou que você quer escolher uma faculdade de nutrição, nós podemos trazer essa informação para as pessoas, principalmente para essa geração imediatista que cada vez mais está comendo errado desde pequeno. Nós vemos tantas pessoas, né, obesas, desde crianças já com obesidade infantil. Então, assim, a gente tem uma área muito grande para trabalhar. E nunca vai deixar de estudar. Então, assim, eu estou amando, né? Pretendo logo acabar a faculdade, eu quero fazer sim após. E é isso, não desistir nunca e correr atrás, porque é sucesso. Melissa, Viviane, milhões de agradecimentos para vocês. Muito obrigado por essa conversa tão legal, foi demais. Muito obrigado para você também que nos acompanhou. Se você conhece alguém que está decidindo que curso vai fazer, compartilha o nosso podcast, que a gente quer ajudar nessa decisão tão importante. E tem mais episódios chegando, então não perca. Um grande abraço e até a próxima. Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.